Fala aí, pessoal, tudo bem? Vou tentar gravar de novo esse vídeo aqui, já perdi umas 3 vezes. Eu acho que eu achei o problema aqui. E vamos lá. O que eu quero falar nesse vídeo é uma dúvida de uma amiga muito especial. E quero compartilhar aqui como que a gente usa agentes, o que é agentes de IA. Na verdade, skills de IA, né? 2026 veio muito forte esse termo de skills. Então, eu vou trazer um pouco mais essa parte de conceito de skills, tá? Eu vou usar aqui para explicar um pouco o Obsidian, tá? Eu faço meu segundo cérebro aqui nele, então eu consigo identificar bastante coisas. E vou explicar também a parte dos agentes, tá? Então, para eu poder explicar legal, deixa eu achar aqui um vídeo que eu gravei mais cedo, que eu tive problema também. É esse cara aqui, ó. Quando a gente fala de skills normalmente vamos trazer para um contexto de profissão, tá? Então eu tenho um profissional. Um profissional é uma pessoa, um humano, tá? Que escolhe uma carreira e a partir desse momento que ele escolhe essa carreira, ele precisa começar a ter as habilidades, as skills. Então vamos pegar um cara de direito. A leitura dele tem que ser muito boa. Ele tem que entender e interpretar textos. Então é uma skill. Ele tem que falar bem, ele tem que falar tecnicamente bem. Então é uma skill. Então, eu sou programador, eu tenho skills de desenvolvimento. Então, e eu sou um desenvolvedor, mas eu tenho várias outras skills que não é só de codar, a interpretação do cliente. Então, eu tenho skills de PO, eu tenho skills de documentador, skills de regras de negócio. Então, eu sei interpretar regras de negócio, eu sei tecnicamente, avaliar tecnicamente. Só que tudo isso são skills, tá? Então, as skills, elas podem formar agrupamento de profissões. Então, explicando aqui, vamos para o desenhozinho aqui. O que compõe um designer, tá? Ao meu ver, tá gravado já na outra aula, isso, para mim, a pessoa com tendência a designer, ela é mais criativa, mais imaginativa, ela consegue desenhar através da criatividade dela alguma coisa que está no campo das ideias ali. Então, ela é muito visual. Então, ela pega um processo, textos chatos e deixa aquilo bonito. É a habilidade da pessoa, mas isso é da pessoa, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui como um designer, um programador. Como que, para mim, é uma pessoa com um programador? Ele é lógico, ele analisa dados, fatos, ele é analítico. Então, é um programador, entende de rotinas, é o perfil de programador. O que um programador faz? São as skills. Então, um programador, ele entende de Python, de Node, de front-end, aí começa a ter separações, tá? E aí começa a entrar cargos, que aí eu vou brincar um pouquinho aqui, tá? Então, se a gente pegar designer, a gente tem duas principais separações, designer digital e designer de impressos, ali, livros, papelão e tal, né? A mesma coisa, eu vou pegar um desenvolvedor, eu tenho back-end e tenho front-end. São duas separações. Cada uma dessas tem skills. Então, back-end vai mexer mais com um banco de dados, talvez fazer um pouquinho mais de DevOps, que haja uma outra linha. Então, assim, eu falo mais disso porque a minha esposa é designer, então eu conheço muito da área dela, ela conhece da minha, a gente fez faculdade juntos, então eu vou trazer sempre mais esses dois conceitos, tá? E aí, com isso, quando a gente começa a agrupar muitas skills, a gente começa a criar novos cargos, digamos assim. Então, se eu pegar ali a minha visão de web designer com um programador, eu crio um web designer, entendeu? Um programador de designer. Então, a gente começa a juntar as skills. A mesma coisa eu faço aqui. Então, eu tenho um desenvolvedor, e aí ele aprende DBA, a banco de dados, ele aprende a fazer testes unitários, ele começa a deployar as coisas, vai ficando mais sênior porque ele tem mais skills. Então, com isso, ele se torna um full stack, tá? Daqui para cá é uma outra aula que eu fiz, então vamos parar aqui nas skills, beleza? Então, quando a gente começa a fazer skills, deixa eu ver, eu estava fazendo uma colinha aqui em cima do outro vídeo que deu ruim.
Quando a gente tem, então, um agente de IA que a gente vai fazer skills, a gente dá o nome da skills e a gente vai colocar as regras, né? O que pode e o que não pode. Então, a minha skill não pode falar palavrão, a minha skill não pode, sei lá, salvar uma coisa no C2 pontos, a minha skill não pode fazer tal coisa. Regras positivas também. A minha skill tem que ser cordial, ela obrigatoriamente tem que olhar a minha agenda para fazer uma ação. É skills, tá? Então aqui a gente vai colocar todas as regras do que ela pode ou não fazer, tá? E também tem as ações. Então, uma skill precisa enviar um e-mail, precisa redigir um texto, fazer uma publicação no LinkedIn. São ações que ela faz, tá? Então, imagina que quando você vai montar um agente de IA, a gente tem que pensar como fosse um profissional. Você está contratando um programador para sua empresa. O que, que você espera desse programador? É isso que você tem que colocar. O que, que você espera que ele faça? E aí, quando você tiver isso na sua mente, você começa a escrever. Eu quero que o meu programador, sei lá, qual que é a coisa mais básica? Comece a trabalhar das 8 às 18. Tá, vamos tirar isso. Isso não importa. A gente está com a gente de IA 24 horas. O que mais que importa? Eu quero que o meu programador não responda tecnicamente para mim. Isso é um ponto que você pode colocar na sua skill. Você não é técnico, entendeu? Então você pede para ele responder de uma forma que você consiga compreender. Aí você fala assim: tá, eu entendo um pouco de obra, então eu quero que o meu agente, né, ele responda fazendo analogias com obra. Perfeito. Então, toda vez que ele responder, ele vai buscar exemplos para poder te responder de uma forma melhor. Ok? Então, com isso, a gente começa a montar um profissional dos sonhos. E como que a gente faz isso? Adicionando skills. Então, eu tenho aqui uma brincadeirinha que eu comecei a fazer, né? Eu estou montando um agente programador. Esse agente, eu quero que ele use Java, beleza? Também quero que ele use Python. Também quero que ele saiba de front-end. Eu vou adicionando as skills nele, tá bom? Já vou entrar no que é uma skill, vou mostrar aqui em detalhes. É... eu quero fazer uma separação aqui de front-end e back-end. Então, o meu front vai programar em React. Isso daqui se torna, então, fazer uma camada aqui de back-end. Então, isso aqui passa a ser um back, né? Vamos pegar aqui. Então, ele se torna um back-end. Beleza? E aí, com isso, eu tenho um programador. Mas esse programador, eu também preciso, esse agente, que ele seja também, ele tenha uma visão de gestor. Então, eu preciso que ele leia os meus e-mails, então é uma ação, e eu preciso que ele responda de uma tal forma. Então, nessa skill de gestão, eu vou fazer essa programação, como fosse esse mesmo arquivo aqui, só que para gestão. Beleza? Então, o conceito, agora eu vou partir para a prática e eu vou explicar aqui para vocês na prática, tá? Deixa eu só confirmar que está gravando. Eu já. Beleza, ainda está gravando. Então, para isso eu estou usando o Anti-Gravity. Eu posso usar o Anti-Gravity ou o Cloud Code, tá? Ou o Code Desktop e tal. O Anti-Gravity eu vou passar bem rápido aqui por ele. Eu gosto dele porque eu já pago tudo da família Google. E para eu usar ele aqui com mais créditos, eu pagaria R$19 a mais do plano que eu já tenho. Então vale muito a pena, tá? Já tenho lá tudo 5 teras do Google, fotos e tal, então vale a pena, tá? Ele vem com 4 tipos de produtos. O Anti-Gravity, o 2.0, ele é igualzinho o Cloud Code Desktop, onde tem o chat ali, reconhece as pastas, tá? Tem o CLI, que é a mesma coisa do Cloud quando você usa pelo terminal. Tem a versão IDE, que é a que eu vou mostrar aqui, que eu uso muito, porque como eu sou desenvolvedor, me ajuda. E SDK é uma biblioteca em Python para você criar os seus agentes já baseado com Antigravity e tal. É muito mais técnico, não vou entrar nisso. Vou partir agora para o meu Antigravity. O Antigravity, ele é... Eu vou criar um projeto aqui na minha área de trabalho. Eu vou pegar um que já existe, para não perder muito tempo, tá? Deixa eu só abrir ele aqui, que é o projeto que eu estou trabalhando aqui da minha empresa, tá?
ele é um sistema, foi desenvolvido em React. Eu vou fechar aqui que eu já tinha feito uns vídeos que eu perdi, mas vamos lá. Eu uso uma combinação que me ajuda na visualização dos dados, que é usar o Anti-Gravity junto com o Obsidian. O Obsidian é uma ferramenta de segundo cérebro, que é essa daqui. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu consigo conectar em várias pastas nela, né? E aí eu consigo olhar por aqui a documentação. Então ontem eu vim aqui no Antigravity e pedi para ele me gerar a documentação. E aí ele foi lá e montou toda essa documentação aqui para mim, tá? Com esses gráficos aqui, se você olhar o código, é tudo em Markdown, tá? Então não tem código aqui, é só um arquivo de texto que eu vou mostrar ali para vocês. E a inteligência artificial trabalha muito bem com o arquivo MD, que é uma das bases dela, tá? Então aqui ele me montou toda essa documentação. Eu pedi para ele me criar um QA aqui para fazer os testes do sistema. Eu perdi toda ali na gravação, mas ele estava aqui, ó. Eu perdi, não vai estar aqui no histórico. Ele montou para mim, analisando todo o meu projeto. E aí ele montou o meu QA aqui, uma skill de QA. Eu vou montar uma outra aqui junto com vocês. Tá gravando aqui, então dá para montar rapidinho. Então, as skills, elas são... Deixa eu abrir aqui. O treinamento do que elas vão fazer, tá? Então, essa skill aqui, para mim, é de um front-end. Então, ele é um especialista em front-end. A base da identidade dele está aqui, as cores que ele tem que seguir, as pastas ali onde ele vai mais controlar, as seções, os espaçamentos, as tipografias, as animações, como que tá os efeitos das animações. Então aqui a IA montou ali analisando todos os arquivos do projeto, como ele tem que reagir. Então, a partir do momento que eu pedi uma alteração e o front-end for acionado, ele vai olhar todas essas especificações aqui para conseguir trabalhar. Tá? Então, essa aqui é a skill do front-end. Aqui é a skill do QA. Então, ele fez todas as análises, todos os pontos de segurança do projeto, e aí ele consegue montar fluxos para montar os testes lá. Tá? Então, como que ele montaria aqui? Então, você vê que eu já tenho dois profissionais aqui, um front-end e um QA, para trabalhar nessa arquitetura. Agora, imagina que eu estou aqui com o meu anti-gravity, a base de conhecimento dele é esse código aqui, todo esse código, beleza? Então, imagina que você tem... eu estou falando de código porque é o que eu mais uso, mas eu tenho um outro projeto aqui que eu tenho 25 atas de reuniões, tá? Eu peguei todas as transcrições, as atas, coloquei aqui, transformei tudo para arquivo MD e eu fico trocando ideia com essas reuniões aqui. E aí eu falo para ele, pensa em tal coisa e gera um relatório para mim. Aí ele analisa todos os arquivos e monta um relatório mais ou menos assim como eu vou passar, tá? Ó, se liga aí, eu preciso começar a pedir coisas para esse sistema aqui, novas tarefas. E qual que é o padrão? Vamos passar por um PO, tá? Então, eu vou colocar aqui. Preciso que crie um skill de PO e ele precisa analisar as regras de negócio e validar se pode seguir para o tech. Se não, precisa questionar até que faça sentido para ele. Pronto. E aí ele vai pensar, vai dar uma olhada no projeto, vai olhar essas documentações que eu já gerei ontem, esse sobre, o manual aqui. Ó, tá vendo? Tá olhando as skills que já tem. Se necessário, ele vai abrir aqui alguns arquivos para analisar. E aí ele vai montar o plano. Ele já está montando aqui um plano de implementação. Ó.
Aqui, eu vou salvar esse plano dentro do próprio projeto. Vou salvar de 2, ele já tem um ali. Beleza. Tem aqui, ó, um plano 2. E aí ele está montando esse PO aqui. Tá? Eu tô jogando tudo como Z para ficar mais fácil de visualizar aqui. Tá? Então, ó, ele criou um e atualizou o Supremo. No outro vídeo eu tinha feito o Supremo, mas já vou explicar aqui o porquê. Tá? Então você vê que agora ele tem aqui a skill do PO. Então, para facilitar, eu vou abrir aqui pelo Obsidian. Tá? Tá. E aqui no Obsidian eu vou abrir a stack de PO. Então ele explica aqui como o PO tem que se comportar. E aqui, você que está começando a trabalhar com skills, é onde você vai colocar aqui tudo que você quer que o seu PO analise, a forma que ele analisa, a forma que você analisaria, as perguntas que você faz, tudo que pode, o que não pode, colocar as regras aqui. Em vez de você ficar aqui alterando esse arquivo aqui, você pede aqui, ó, quero que o PO faça sempre 3 perguntas e analise as respostas. Se o que eu preenchi não tiver mapeado na skill, quero que sempre atualize a skill do PO. Pronto. E aí o que você vai ver? Você vai ver que ele vai agora mexer na skill do PO. Ele está analisando e ele mesmo, tá vendo? Ó, que da hora. Ele adicionou 14 linhas e tirou 7. Então, aqui ele está mostrando, ó, o que ele adicionou em verde e o que ele tirou. E aí você valida se você vai aceitar ou não. Tá? E aí, aceitei. O documento aqui do PO já está atualizado, tá? É assim que normalmente eu crio skills, tá? Eu chamo de fazer em 2 passos. Primeiro eu pergunto para a IA o que aquela profissão, o que aquele profissional tem que fazer. E aí ela me traz já uma perspectiva de IA e eu não limito ela com a minha inteligência, porque ela muitas vezes é mais inteligente do que eu, tem outras perspectivas para resolver um problema do que eu. E aí em cima do que ela trouxer para mim, eu vou ajustando de acordo com a minha necessidade, tá? E eu vou ajustando isso aqui. Então, quando a gente fala de um arquivo com skills, então seria isso daqui, o treinamento para fazer aquela skill, tá? Como que a gente coloca uma skill no jogo aqui dentro do Anti-Gravity? É só vir aqui em customizações e aqui você tem rules e workflows. Então, se você tem fluxos bem definidos, você vai jogar para workflows, senão você vai jogar para rules, que é as regras aqui. E aqui a gente tem uma separação também do global e workspace. Se for global, aqui você vai colocar toda vez que abrir o Anti-Gravity, ele vai carregar isso aqui. Tá? Então, eu coloco, responda sempre em português, minha localização é -3, a minha hora aqui é sempre -3 e tal. E aí ele vai sempre se comportar em todos os antigravities que eu abrir. Agora, para esse projeto específico, eu vou criar um novo, uma nova skill aqui e vou chamar ela de PO. Tá? O que que acontece? Quando eu coloco ela aqui, uma nova skill de PO, ela entra nesse ponto agents. E aqui vai estar a minha skill de PO. O que eu faço? Eu vou copiar ela aqui e vou colocar lá, ó, minha skill de PO tá aqui. E aqui é a forma que ela sempre vai ativar. Eu posso deixar sempre ativa ou eu posso acionar no manual aqui, tá? Eu deixo sempre ativo. E então, agora, se você observar, eu tenho 2 skills aqui dentro. Eu tenho o Super Router e eu tenho o PO. O porquê que eu não gosto de deixar todas as minhas skills aqui dentro direto nessa parte aqui de customização.
por causa dos tokens, tá? Eu vou explicar bem rápido, eu já tenho outras aulas falando de tokens, mas eu vou pegar esse DPO que ele acabou de criar. Eu vou numa calculadora de tokens aqui e vou colocar ele, ó. Só essas instruções que a gente está passando para ele come 1.372 tokens, tá? Então, toda vez que você requisitar e esse prompt DPO estiver lá, ele vai consumir esses 1.372. Se eu tiver outros, ele vai consumir também. Eu vou pegar o meu QA. Deixa eu ver, tem mais 1.700. Vamos arredondar aqui. Já 3.500 tokens. Se eu pegar o meu outro aqui, que é o meu dev, vamos colocar mais 2.000, tá? Então imagina aqui, ó, 6.000. Toda vez que você mandar uma mensagem, ele vai ter que jogar na memória. Então ele consome esses 6.000 tokens por causa de cada skill que você implantou na memória dele, para ele ver se vai usar ou não aquilo. Para saber se vai usar ou não, ele tem que consumir, e aí você começa a gastar muito token. Tem gente que tem 900 skills, e uma para front-end, uma para back-end, uma para QA, mas não usa o tempo todo, só está consumindo crédito de token, entendeu? Então, qual que é a minha estratégia? Eu tiro e não deixo, eu só deixo uma skill aqui que é a super poderosa. Então, o que que eu faço? Ó? Eu vou aqui e vou tirar o PO daqui, tá? Ele não vai ficar aqui. E aí, o que que eu faço? Eu tenho esse super router aqui. Ele já conhece, eu não preciso ficar copiando o texto, tá? A IA tem todo... Olha para toda essa pasta aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó? Quero que atualize o, o meu super router aqui com os dados do PO. E quando necessário, pode chamar, pode usar a skill de PO, e vou mandar. Beleza? Só deixa eu ver se ainda está gravando. Ainda tá. Então, beleza. Ó, então aqui o que que ele está fazendo? Ele está analisando a pasta de agentes ali, viu os flows, achou o super router aqui, ó, e já atualizou. Vamos ver. Ele mostra mudança aqui. Ó, mostrou aqui, ó. Nunca leia todas as skills, beleza? E aqui as regras, tá vendo que eu tinha falado? Ó, ele vai colocando as regras aqui e aí ele vai direcionando, tá? Então agora eu só tenho um. E aí eu vou testar aqui com vocês, ó. Preciso adicionar uma nova tela no sistema e precisa ter nome. Uma descrição bem pobre aqui. E aí o que que ele vai fazer, ó? Quem que ele chamou? O PO. Então ele já bateu lá no PO de acordo com as instruções que você fez, e aí ele analisa o código, toda a base de conhecimento e começa a perguntar as coisas. E aí conforme você for respondendo, o PO vai conversando aqui com você, vai analisando qualquer coisa, você pode criar uma outra skill chamando o técnico, aí o técnico vai analisar toda a estrutura do projeto para ver se está viável. E aí, qual que é o seu trabalho? Montar uma estrutura de workflow. Então, quando o PO responder OK, acione o técnico. Aí o técnico vai fazer análise e vai ficar te perguntando: o técnico deu OK, agora chama o desenvolvedor para executar o código. Então, tudo isso são skills, são agentes, né? E aí eu faço dessa forma esse workflow para funcionar as skills com os agentes. Beleza? Então, ficou um pouco maior o vídeo que eu queria fazer, mas é isso. Tem um pouco de prática, um pouco de conceito, espero que tenha ajudado. E qualquer coisa, pode mandar as perguntas aqui nos comentários, que eu vou gravando vídeos assim para respondendo e ajudando vocês. Valeu, pessoal!